E aí pessoal, tudo bem? Titio manda aqui. Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics e teorias pegas pela net, elas não são de minha autoria, e os links originais para as teorias estarão sempre na descrição. Esta fanfic é apenas para maiores de 18 anos, por conter conteúdo adulto, como violência extrema e abuso. Com vocês devidamente avisados, vamos a esta fanfic chamada Naruto, Herói ou Monstro? Capítulo 3 – O poder de Konoha. Uma zona de guerra é um lugar onde alguém como eu pode prosperar. Lados opostos lutam até a morte para reivindicar a vitória. Todos do lado oposto são um jogo justo, todos eles devem morrer. Monstros como eu são as estrelas do jogo que é a guerra. É um lugar onde podemos nos sentir vivos, livres, despertados. Eu nunca pensei que teria o privilégio de não apenas testemunhar uma dessas lutas ridículas, mas ajudar a provocar a queda da própria pessoa que começou uma. Estou feliz por estar errado. Saudações, terra devastada pela guerra de Mizuno Kuni, um monstro chegou para os libertar, eu. As margens que compunham a costa de Mizuno Kuni estavam pesadas de neblina. O sol não estava à vista e o ar estava denso de umidade. Parecia que poderia chover a qualquer minuto agora. Se diz que a pequena vila de pescadores a qual a célula de 4 homens chegou pertencia à resistência. A guerra entre eles e o Senhor IV Mizukage dependia fortemente do domínio territorial. Mizuno Kuni era composta por várias ilhas, todas centradas na vila oculta do país, Kirigakuri no Sato, que estava atualmente nas mãos do tirano conhecido como Yagura. O homem estava liderando uma cruzada para expurgar os usuários da linhagem de Mizu. Foi dito que ele achava que eles eram muito perigosos para deixar viver, então decidiu matar seu próprio povo por medo. Centenas de milhares já haviam sido massacrados, e muitos mais ainda viviam com medo de seu genocídio. Todas as outras nações decidiram ficar fora dos negócios de Mizu, os deixando cuidar de seus próprios assuntos domésticos. A sangrenta e paralisante guerra civil finalmente alcançou os cidadãos do País do Fogo, de certa forma. Uma pequena expedição científica nas águas que margeavam Rino Kuni e Mizuno Kuni se transformou em um massacre. O grupo de 6 cientistas civis, nenhum shinobi à vista, foi capturado pelas forças do Mizukage e executado sob falsas acusações de espionagem. Konoha recebeu suas cabeças uma semana depois, cortesia do próprio Mizukage. Yagura era um tolo, porque agora Konoha o tinha na mira. Ela clamou por seu sangue, e seu sangue lhe será dado. O Mizukage estava jogando um jogo perigoso cutucando o dragão adormecido, que era a ira do deus Shinobi. É por isso que o Lorde III ordenou que um pequeno contingente da equipe Ho se juntasse à resistência e atacasse Yagura diretamente. Respirando fundo o ar frio e salgado da tarde da costa, Nezumi olhou para o capitão de sua mais nova missão, Neko-senpai. A mulher tinha longos e lindos cabelos roxos, e isso era tudo o que Nezumi sabia sobre o agente mascarado de gato. Ela era um mambu por completo, ela nunca tirou a máscara, pelo menos desde que ele se juntou ao corpo há 2 anos e meio. Nezumi sabia melhor, porém, ela era uma pessoa calorosa e pensava o mesmo que ele e no Taichou, a equipe era tão importante quanto a missão. Isso tornou mais fácil para ele de repente estar sob seu comando. À sua esquerda estava o agente oficial mais jovem da Anbu em Konoha, Karasu, seu melhor amigo. O agente mascarado de corvo se juntou ao rebanho meio ano após o pequeno incidente que fez com que a equipe Ho finalmente o aceitasse. Não foi surpresa para Nezumi que Karasu entrou no Operações Negras, as coisas que o loiro sentiu vindo do jovem Uchiha o surpreenderam. Ele era forte, obviamente, mas sua mente e coração fizeram Nezumi instantaneamente querer fazer amizade com ele no momento em que ele entrou no vestiário da equipe Ho. Ser o mais próximo dele em idade também era um fator. Depois de algumas missões juntos, os dois se tornaram amigos rapidamente e geralmente eram emparelhados. A equipe RO tinha sido um pouco mais receptiva quando o garoto de 10 anos se juntou, depois de trabalhar com um Jaggernaut de 8 anos, garantiu que nunca mais julgariam alguém pela idade novamente. Agachado ao lado de Karasu estava o mais novo membro da equipe Ho, Saru. Era estranho, primeiro Karasu, e agora Saru o chamava de Nezumi-senpai. Ele estava muito envergonhado para se referir a eles como Kohai, ele tinha apenas 10 anos agora. Ambos eram pelo menos 2 anos mais velhos que ele. Saru mostrou muito respeito a Nezumi imediatamente, e isso o confundiu muito.
O homem mascarado de macaco explicou que ele era uma espécie de celebridade entre os agentes mais jovens do QG, mesmo que fosse apenas um boato. Uma criança com a força de um exército inteiro era o que o descreviam, e alguns até diziam que ele era invencível. Nezumi estava menos do que satisfeito com os rumores. Seu status como agente era altamente secreto. Ele era a sombra pessoal do Hokage, um defensor silencioso. Ele não se importava com a fama, mas seu Hokage queria que ele fosse um sussurro, não um garoto propaganda da vila. Eles tinham Itachi para isso. Claro, Saru estava em seus 20 e poucos anos, mas aparentemente era jovem o suficiente para olhar para a lenda que estava surgindo lentamente. Seus pensamentos foram interrompidos. Nezumi, encontre a resistência, precisamos nos encontrar com eles e explicar as ordens do Hokage-sama. Neko falou, dando sua primeira ordem como capitã. Nezumi assentiu, já fazendo o que lhe foi dito. A vila era pequena e não havia muita gente morando nela. Isso tornou incrivelmente fácil bloquear as fortes assinaturas de chakra que ele tinha certeza que pertenciam à resistência. Feito. Eles não estão longe daqui, apenas a nordeste desta posição, 10 minutos, eu diria. Nezumi respondeu, esperando as próximas ordens serem dadas. Lidere o caminho, ela disse, confiante em suas habilidades. Ter trabalhado com o jovem loiro por quase 2 anos fez com que ela acreditasse firmemente que ele estava em uma liga muito fora de seu alcance. Ela estava apenas feliz que ele estava deixando ela comandar o show, alguém que soubesse que eles eram os maiores teria lhe dado problemas durante todo o trabalho. Por isso ela respeitava Nezumi, ele estava longe de ser arrogante e adorava cooperar com sua equipe, sempre ouvindo ordens e oferecendo ajuda sempre que necessário. Sim, capitão. E com isso, ele partiu na direção das assinaturas de chakra mais altas que a média, liderando a célula por um curto período. Ele avaliou as vistas da aldeia enquanto corria por ela. Havia muitas lojas, e o chão do distrito comercial era de paralelepípedos. As pessoas aqui pareciam tão tristes, e o jovem agente da Anbu podia sentir seu sofrimento. Bom. Agora ele tinha mais motivos para cumprir as ordens de seu Hokage. Yagura tinha que morrer. Como ele disse, levou apenas 10 minutos antes que eles chegassem a uma cabana aparentemente aleatória na beira de uma doca. Nezumi sabia melhor, ele podia sentir o shinobi abaixo deles. Ninguém poderia escapar de suas capacidades sensoriais, afinal, ele era o maior sensor da vila, capaz de sentir as emoções e intenções de qualquer um ao seu alcance, o que era incrivelmente alto. Acenando para Neko, o menino mascarado de rato caiu para trás, permitindo que a mulher assumisse a liderança novamente. Esticando o braço para raspar contra a porta de madeira, ela foi cortada por um homem corpulento com longos cabelos negros. Declare seu negócio, ninja de Konoha. Eu não fiz nada de errado, e você não tem jurisdição nesta parte do mundo. Sua voz era rouca, combinando perfeitamente com sua aparência. A cicatriz que atravessava a ponte de seu nariz lembrava a Nezumi de um chunin que ele sabia que trabalhava na academia. Ele não sabia o nome do homem, mas sabia que se fosse para a academia, iria querer que aquele homem fosse seu instrutor. Ele tinha um bom coração. Neko escolheu suas palavras cuidadosamente. Viemos em nome do Sr. Hokage. Temos jurisdição em qualquer lugar que quisermos. Ela deu ao homem um aceno respeitoso de sua cabeça. Konoha deseja ajudar a lavar o vermelho das águas. Estamos aqui para limpar a casa. Lá estava o código que a resistência usou para identificar amigos. Esse pequeno pedaço de informação foi inestimável para eles. Sem isso, a resistência não os teria deixado chegar perto de seus planos. O que eles dizem sobre Jiraiya deve ser verdade, o homem era um espião mestre, apesar de também ser um pervertido. Espere aqui um momento, foi a resposta do homem, desaparecendo da porta para entrar no pequeno barraco. 5 minutos depois, o homem voltou e os conduziu até a cabana, o que teria parecido estranho para os espectadores. A cabana parecia que só cabia 2 deles ao mesmo tempo. A cabana em si era apenas um estratagema, o que estava embaixo dela era o verdadeiro esconderijo. O túnel subterrâneo era muito grande, um usuário experiente do Doton deve ter ajudado a o criar. O túnel se estendia por uma pequena distância, que dava em uma sala ainda maior. Havia pessoas correndo como abelhas operárias. Nezumi riu, era como uma colmeia.
Então isso deve significar que a mulher absolutamente linda com longos cabelos ruivos sentados na mesa muito grande no centro lhe dando um olhar predatório como se ele fosse sua presa, era a rainha. Isso deve ser divertido. Ele pensou consigo mesmo antes de se juntar a Neko e o resto da equipe para chegar ao líder óbvio. O sorriso em seu rosto meio que empolgou Nezumi. Então, Konoha finalmente decide enviar ajuda e tudo o que conseguimos são 3 ambu. Ela balançou a cabeça fingindo dor. Estou desapontada. 4, Neko falou, você recebeu 4 ambu para sua causa. Ah, mas você está errado, querida, ela retrucou. As crianças só contam como meio ambu. Seu sorriso ainda era tão doce quanto antes. Então me deram 3, uma pena também, eu realmente poderia ter usado a ajuda. Saru decidiu falar em nome de Karasu e Nezumi. Você vai comer essas palavras mais tarde, linda. Nezumi suspirou, Saru estava sempre dando em cima de mulheres. Mesmo agora, em um país estrangeiro e na presença do que o loiro podia sentir ser uma poderosa Kunoichi. O sorriso predatório da mulher se intensificou. Sim, Nezumi definitivamente gostou deste. Ah! Agora mal posso esperar para ver do que os jovens de Konoha são capazes. Ela quase soou genuína, mas não conseguiu escapar das habilidades de Nezumi. Não importa quão boa mentirosa ela fosse. Nosso Hokage nos deu ordens para seguir a resistência e ajudar de todas as formas possíveis. Nosso objetivo é deixar Yagura sozinho com Nezumi aqui. Ela informou a mulher, gesticulando para o menor membro da cela. Uma sobrancelha delicada se ergueu no rosto da bela mulher. E por que você Hokage deseja que uma criança confronte um Jinchuriki de nível Kage? Nezumi estava feliz por estar com a máscara, porque se não estivesse, todos teriam visto o sorriso absolutamente aterrorizante em seu rosto. O Lorde Hokage deseja acabar com a vida do Yondaime Mizukage. A maneira mais fácil de isso acontecer é se despertarmos nosso camarada adormecido. O loiro realmente amava como sua equipe o entendia assim. Ele teria começado a rir se não tivesse treinado tanto para ser capaz de manter suas emoções sob controle. A mulher agora estava realmente confusa. Ele adivinhou que ela nunca conheceu um monstro antes. Porto Negro, Terumimei começou, é uma prisão controlada pelos legalistas. Abriga uma boa parte do nosso povo. Aqui, uma expressão de raiva brilhou no rosto da mulher. Aqueles que o bastardo mantém vivo. Fazia apenas algumas horas desde que o contingente do time Ro se encontrou com a resistência, e eles já estavam sendo colocados em ação. Karasu ficou indiferente. Saru ficou irritado. Neko estava pronto para servir. E Nezumi estava animado. Se eles pudessem ajudar a vencer a guerra pela resistência, Kiri, com quem quer que se tornasse o Mizukage, Nezumi pensou que provavelmente seria Mei, e estaria em dívida com Konoha. Ele iria ajudar na criação de uma aliança pacífica para sua casa e Kiri. Ele salvaria tantas vidas. E leve muito mais. Era uma situação aonde você ganha de um lado e do outro também. Você quer que minha equipe, o quê, faça uma fuga da prisão? Perguntou Neko. Ela não via como isso iria os ajudar. Sim, isso é exatamente o que eu quero de você e sua pequena equipe. Nezumi podia sentir que Neko não gostava muito de Mei. Meu principal general foi buscar informações sobre o paradeiro dos principais edifícios de fabricação de armas de Yagura. A mulher de olhos verdes penteou um cabelo solto para trás em uma das 4 franjas que emolduravam seu rosto. Eu estava planejando enviar 3 das minhas equipes, mas se o que você diz sobre as 2 crianças é verdade, então eu não preciso, não é? Nezumi podia entender porque ela não era a maior fã de Mei. Ela meio que parecia arrogante, mas talvez fosse só porque ela não os conhecia muito bem. Continua no próximo episódio. Lembrando que o link para o criador da fanfic estará sempre na descrição. Se gostou, deixe um like pois me incentiva a continuar postando cada vez mais, lembrando que embora a fanfic não seja minha ainda dá muito trabalho para editar e postar. Se puderem passem lá no site do criador da fanfic e deem um suporte para ele, pois ele merece. Muitos beijos para vocês e até o próximo capítulo.